Na última semana, aqui no livro Desenhar, a criança foi desafiada a observar a representação de uma formiga em tamanho ampliado, observando seus detalhes, e então ela foi convidada a desenhar a representação de mais formigas em tamanho reduzido para compor esta cena aqui do formigueiro. Para esta atual semana, nós vamos apresentar outro desafio dessa natureza aqui na página 9 do livro. Vamos então apresentar a imagem ampliada de um inseto, um piolho, para a criança observar atentamente e assim elaborar a representação deste inseto em tamanho reduzido. Oriente a criança, então, após a observação, a elaborar essa representação aqui na área que representa a lâmina deste microscópio que nós apresentamos aqui na página 9, portanto. Ela pode utilizar lápis de cor, lápis grafite nessa elaboração e assim, cuidando com os detalhes, ela poderá fazer a representação deste inseto aqui nessa proposta. Veja, e em uma outra ocasião nesta semana, você pode apresentar a representação de outros insetos que nós selecionamos nesta obra de arte apresentada aqui na página 10 do livro. Veja, trata-se de uma representação, de uma gravura de vários insetos. Quais serão desses insetos que a criança identifica e já pôde observar em algum momento, seja em casa ou na escola? Ela pode assim, então, nesse primeiro momento, observar essa reprodução e contar quais desses insetos ela já conhece, quais ela já viu, se as cores que o artista utilizou aqui também se fazem presente nos insetos que ela já teve a oportunidade de observar ou se apresentam cores variadas. Afinal, o artista é natural dos Estados Unidos e talvez haja uma diferença com relação às cores dos insetos que ele observa lá e as cores de insetos que a criança observa por aqui. Bom, além de identificar, de fazer comentários a respeito das cores, das formas desses insetos, a criança também nessa página é desafiada a utilizar esses traços, essas partes de insetos que nós aplicamos aqui e completar os desenhos. Então, inicialmente, ela pode utilizar lápis grafite para elaborar as suas primeiras ideias em torno desses traços que nós já aplicamos e, estando satisfeita com os resultados que ela elaborou, ela então finaliza os seus desenhos utilizando lápis grafite, giz de cera ou então canetas hidrográficas também. Durante essa elaboração, se você puder fazer questionamentos a ela, fará com que a criança reflita um pouco mais sobre as suas próprias escolhas no momento de elaborar essas representações. Por exemplo, você pode perguntar, você vai representar algum besouro com esses traços? Ou então, vai fazer alguma borboleta? E algum pernilongo? Será que é possível representar aqui utilizando essas formas? Enfim, faça algumas perguntas que ajudem a criança a tomar decisões. Uma outra alternativa também é disponibilizar a ela livros ou imagens de diferentes insetos para ela se inspirar, ampliar o seu repertório e assim aplicar aqui algumas dessas ideias alimentadas por essa pesquisa prévia que realizou com a sua ajuda, tá certo? E numa outra ocasião, a criança também vai criar algumas representações de insetos por meio dessas manchas que aplicamos aqui na página 11. Então, a criança pode observar essas formas e perceber quais insetos poderiam ser representados a partir delas. Novamente, as pesquisas em sites de compartilhamento de imagens na internet ou então em livros podem favorecer o repertório da criança na elaboração dessas representações, tá certo? E temos ainda para esta semana, que pode ser apresentada à criança numa outra ocasião, esta outra obra de arte, agora não mais relacionada a insetos, mas ainda a animais, uma escultura denominada Mamam. E aí a criança pode observar vários aspectos que podem chamar a atenção dela. Primeiro, ela pode de imediato identificar que animal foi retratado aqui pela artista, uma aranha. E aí você já pode perguntar à criança que materiais ela acha que a artista utilizou para elaborar uma escultura como essa e como ela fez para manipular esses materiais para compor assim essa representação, essa escultura. Vejam,
vários elementos aqui na imagem podem ajudar a criança a perceber as dimensões dessa obra. E além dessa percepção, você também pode ler esses dados que constam aqui neste quadro, evidenciando assim o tamanho, a dimensão dessa escultura. Essa obra, essa escultura que representa uma aranha, tem a dimensão de 10 metros de altura. Então, isso pode ser percebido pela criança ao fazer comparações entre o tamanho das pessoas que estão aqui apreciando a obra de arte e também outros elementos da própria imagem. A presença de ônibus, de outros veículos que ajudam a criança a dimensionar o tamanho da escultura. Vejam, você pode perguntar então se essa obra é maior ou menor que um carro, ou de uma casa, uma edificação, uma construção que esteja aqui presente, que possa sim dar um ponto de referência para a criança constatar as dimensões dessa escultura. E depois dessas constatações, a criança é convidada a se desenhar como se estivesse aqui apreciando essa obra de arte também. Veja, a presença de pessoas e também de crianças nessa fotografia pode ajudar a criança a perceber com que tamanho ela deve se representar aqui nessa cena. E essa representação pode ser feita então com lápis de cor, canetas hidrográficas, com os materiais que a criança desejar, para se colocar também nessa cena de apreciação aqui da obra. E para finalizar a semana, aqui no livro Brincadeiras das Artes, nós aplicamos uma cena, um jardim ou um quintal, e convidamos a criança então a elaborar uma representação de uma escultura, de um elemento, pode ser um animal, inclusive a criança é quem vai fazer essa escolha, mas ela deve representar este elemento em grandes dimensões. Aí então ela pode conversar com você a respeito de todas as possibilidades que ela imaginou para essa composição e depois dessa troca de ideias ela pode eleger aquela que ela considera mais apropriada para desenhar, para compor aqui em grande tamanho. Bom, nós colocamos alguns elementos para ajudar a criança justamente a idealizar essa forma de representação do elemento em grandes proporções. Então, a mesa e as cadeiras podem ajudar nessa idealização dos tamanhos que a criança está projetando aqui em seu desenho, que inicialmente pode ser feito com lápis grafite e depois finalizado com lápis de cor, canetas hidrográficas, quando a criança estiver já finalizando, portanto, a sua representação. E além disso, além de um elemento em grandes dimensões, a criança também vai eleger outro elemento, mas agora para reduzir. Então, um grande elemento que ela conhece, né, que existe no nosso cotidiano, ela vai desenhar então em tamanho reduzido, também aqui nessa mesma cena. Então, apresente essas propostas para a criança, converse com ela sobre as possibilidades e assim a criança fazendo esses registros e finalizando, ela pode então mostrar, apresentar para você como ela elaborou, como ela representou esses detalhes, seja em grandes ou em pequenas dimensões.